hoje sobre multiplicação. Diga multiplicação. Quando a gente fala de multiplicação, você lembra de matemática, não é isso? Não é? Você que já estudou, ou que está a estudar, você lembra de matemática. E eu vou dizer para você, a matemática é de Deus, porque tudo Deus inventou. Inclusive a matemática. Então, a matemática é dele. Você que vem da área da matemática, não sabe disso, deixa eu dizer, matemática é do Senhor. A multiplicação que inventou o Senhor. Isso está tão claro que quando a gente vai ver o que é multiplicação na palavra de Deus, é exatamente o que fala na Bíblia. A gente pega do secular e vai lá dizer o que é multiplicação. Lá diz lá, ó, reprodução numerosa. Não é propagar-se, reproduzir, crescer em número. E a Bíblia diz exatamente a mesma coisa. Tá bom? Então hoje aqui nós vamos comparar aquilo que é de Deus, a multiplicação na tua vida e como é bendito. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nesta hora, nesta manhã, oh, Pai, eu quero liberar uma palavra sobre a vida dos teus filhos e da tua filha, oh, Pai, que é a multiplicação que veio do céu, que veio do Senhor para a nossa vida, que nós possamos entender a multiplicação do Senhor, oh, Pai, que nada possa impedir o seu filho e a sua filha de receber ela, oh, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor tem, a porção que o Senhor tem para cada um, para a honra e glória do teu nome, amém? Para quem não me conhece, sou a pastora Luciana, tá? Sou ruinzinha assim mesmo, mas espero que você goste de mim. E sou cirúrgica, tá? Eu falo rápido. Então, se eu estiver falando muito rápido, você não entender, você levanta assim, ó, pastora. Aí eu falo para você, vai para a célula, que lá na célula eles vão depois estudar aquilo que a gente falou aqui, para vocês entenderem melhor, tá bem? Então, é isso aí. Vamos lá, na Bíblia, tem o princípio divino sobre bens e valores, né? Quando a gente lê, quando a gente fala de prosperidade, a gente vê muito Deus falando sobre a multiplicação nos bens e valores, só que eu não quero falar sobre isso com você hoje, mas eu quero que você saiba que isso também está na Bíblia, tá bem? Está lá na Bíblia também, mas eu quero falar sobre algo muito importante, sobre a família, o povo de Deus. Deus, desde o princípio, deu uma ordem ao homem sobre a multiplicação. Coloca lá Gênesis 1, 28 para mim, meninos. Se eu estiver falando rápido os textos, eu vou trabalhar muito texto. Você só assim, despacito, pastora. Tá bem? Isso, olha lá, 1, 28. O que diz lá? Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Outro versículo que fala sobre multiplicação. Está lá, em Gênesis 17, 2. Multiplicação da família, do povo. Gênesis 17, 2. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você. E multiplicarei, diga multiplicarei. Muitíssimo a sua descendência. Pega isso, amado. Pega isso para você, todos que eu estou lendo aqui de multiplicação, você pegar para você assim, Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha família. Lá em Êxodo 1, 12, Êxodo 1, 12. Olha lá. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. O povo de Deus, quando ia multiplicando, o povo ficava com medo. Né? Satanás fica com medo quando o povo de Deus se multiplica. E aí ele quer levantar um levante para impedir o povo do Senhor, mas não adianta, viu? Não adianta, porque o que já queimaram de cristão, que já mataram de cristão e hoje fazem ainda, e é um povo que Deus levanta, é um povo que Deus multiplica. E para que ele faz isso? Ele faz para espalhar a palavra dele. Nós vamos falar agora um pouquinho da multiplicação na evangelização, no espalhar da palavra do Senhor. Quando nós compartilhamos a palavra, nós multiplicamos as sementes que recebemos. Vamos abrir lá em Mateus 13, 23. Mateus 13 e 23. Minha versão está diferente da que eles estão passando aí, tá? Aí. E quando a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende, dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. O que está multiplicando aqui? A palavra do Senhor, semente que eu e você, quando a gente fala com as pessoas de Jesus. Certo? Você fala de Jesus para as pessoas?
Quando a gente fala, a gente multiplica a semente, e ela é por 100, né? Por 70, por 30, por 1, ela multiplica. Outro texto, Marcos 4, 30 e 32. Diz lá, novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem se abrigar-se à sua sombra. O reino de Deus, grande, grande, multiplicado. É a palavra de Deus que age agora como fermento, que nós vamos ver lá em Mateus 13, 33. Mateus, estou deixando os meninos doidinhos lá, gente. Mateus, isso, 13, 33. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Olha que lindo que é a palavra do Senhor. Quando a gente multiplica, tudo cresce, o Senhor faz, não é por mim, não é por você, é por Ele, pelo poder dEle, porque Ele criou a multiplicação. Quem criou a multiplicação? Senhor. Então, tudo que é do Senhor, Ele põe a mão, multiplica. Multiplica, você entende isso, amado? Então é Ele, eu estou aqui ministrando, não é por mim, é por Ele. E aí a palavra do Senhor cai no seu coração, e essa palavra é multiplicada. E essa palavra, né, é fermentada no teu coração, é Ele que faz. Outra coisa, como aumentar o reino de Deus, a multiplicação, né, ainda na questão do reino. Em Atos 2:47, 2:47. Pois biblicamente, para vocês não falar que eu estou contra os matemáticos aí. Né? Porque o matemático vai dizer para você que isso não é de Deus, não. Né? Matemática é deles, é uma ciência. Olha lá, 2:47, é isso. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quem que acrescentava? Era eu? Era alguém lá da época? Não, era o Senhor, Ele que acrescenta no reino. Salmo 105, 24. Vou ler aqui com vocês agora. Deus fez sobre modo fecundo o seu povo e tornou mais forte do que os seus opressores. Foi aquilo que eu falei, né? O povo de Deus vai crescendo, Satanás levanta, matou, mas Deus faz com que o povo dele seja próspero. Apocalipse 7, 9. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro com vestes brancas e segurando palmas. Olha aí que lindo! Diante de Deus, uma grande multidão, diga grande multidão. O povo de Deus, o reino de Deus. Outra coisa que Deus mostra para nós na sua Bíblia, o que Ele tem multiplicado muito, a questão dos milagres. Né? Tem muitos milagres, mas aqui eu vou falar de um, lá em Mateus 14, 19. Mateus 14, 19. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos, e a multidão, multiplicação de milagres, de comida, de bens do Senhor. Aleluia! Vocês estão aí? Outra coisa, a multiplicação da palavra para preparar o seu povo, para preparar a mim e a você, para a gente continuar multiplicando. Abre lá em Efésios 4, 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. Diz lá,
e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Outro texto, 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-los a outra palavra do Senhor. Percebe? Para preparar o seu povo. Um para apóstolos, outros para pastores, outro para as mestres, e aqui agora homens capazes, né, de levar o evangelho, homens bons que possam levar o evangelho, lá em Mateus 9:37. 37 e 38, diz lá: então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Olha aí, né? A gente tem que manifestar a palavra do Senhor para que o reino dele seja um reino firme, um reino firmado, um reino com raízes. E uma coisa muito importante que Deus, ele também nos pede para multiplicar é o caráter dele. O caráter dele, né? Ser como ele. Em Mateus 18, 21, 28. Mateus 18, 21, 28. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes, Jesus respondeu. Eu digo, ou melhor, até 7 vezes? E Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Multiplicação do perdão, não é? O caráter de Deus, na verdade, multiplicação do amor, né? Quem perdoa ama. Né? Então é o caráter de Deus multiplicado no seu povo, o caráter de Deus no seu povo, para que a gente possa ter sementes boas, sementes que sejam realmente fecundas no Senhor. Diante de tantos textos bíblicos, o que você tem multiplicado? Vamos pensar aí o que você tem multiplicado? Será que como povo de Deus, discípulos de Jesus, você tem conseguido multiplicar o povo dele, a palavra dele, o caráter dele, o amor dele? Onde você passa, você tem conseguido multiplicar o Senhor? As pessoas têm crido no Senhor por causa da sua vida, daquilo que você tem feito, daquilo que você tem multiplicado. Multiplicação é aquilo que eu creio. Se eu creio no Senhor, se eu creio no caráter do Senhor, se eu creio no amor do Senhor, se eu creio em Jesus, é isso que eu vou multiplicar. Amém? Vocês estão comigo? Fica com medo não, o pastor não vai bater em ninguém hoje não, gente. Foi ontem um dia, tá? Ontem eles apanharam bastante aqui. Hoje eu quero pôr fogo no coração de vocês. Eu quero que vocês entendam que a multiplicação é do Senhor. E que vocês têm que multiplicar aquilo que Deus já criou. E está nas tuas mãos para você pegar. Não é a prosperidade, a família. Não é o reino dele, a palavra dele, o amor, o perdão. É isso que você tem que multiplicar. Não é? É isso que Deus me colocou essa manhã para empolgar no teu coração. Então a gente não pode multiplicar sentimentos que não são do reino. Ansiedade, falta de fé, não é? Desconfiança, falta de perdão, essas coisas não são de Deus. Então quando você tiver com isso com o teu coração e você é povo de Deus, você diz assim, está repreendido em nome de Jesus. O Senhor vai me ajudar e eu não vou multiplicar isso. Porque quando a gente está na nossa casa, a gente tem esses sentimentos contrários, a gente multiplica isso. Os nossos filhos sentem, o nosso marido, a nossa esposa, quem mora conosco sente essas coisas. Então a gente tem que, na hora, né, nós somos humanos, a gente sente essas coisas, mas na hora a gente tem que pedir o controle do Espírito Santo na nossa vida. Porque Ele está em você, Deus multiplicou, olha que coisa linda. Ele multiplicou o Espírito Santo para morar dentro de você, dentro de mim, dentro de você. E o Espírito Santo estando em você, você tem um controle da tua vida. Né? Você tem que pedir a Ele, Espírito Santo de Deus, me dá o controle da minha vida, porque eu não quero multiplicar esses sentimentos. Não quero multiplicar sentimentos que são destrutíveis. Eu quero multiplicar o teu caráter, eu quero multiplicar a tua semente, como diz a palavra do Senhor. Porque o Senhor inventou a multiplicação.
Sabe, o pastor Cezinha pregou um tempo atrás, e a pastora Suelen também fez uma ministração sobre as nossas vidas, e ela falou que no livro do Celius, eu acho que é esse o nome, é isso, né, amor? Diz que eles estavam numa conferência, não é? E aí eles perguntaram para o pastor que estava ali citando, o Celius, ele falou assim, desculpa, não é o Celius, não, estava ministrando ali sobre batalha espiritual, e eles perguntaram, pastor, qual é o espírito que a igreja tem que tomar cuidado? Qual é o espírito que mais impede a igreja de crescer? Qual é o espírito mais que é contra as coisas que a igreja faz? Você sabe que ele respondeu? O Espírito de Deus. Aí eles falaram assim, não, acho que ele entendeu errado. Como assim o Espírito de Deus? Né? Se é o Espírito de Deus que move a igreja, a multiplicação está na mão do Senhor, como que Deus vai parar a igreja? Não é? Como que Deus não vai multiplicar a igreja? Mas ele respondeu, é o Espírito de Deus. Porque se uma igreja, ela só está multiplicando coisas que não são de Deus, Deus, ele para. Ele é contra. Ele estagna aquela igreja. Ele não deixa aquilo se multiplicar, ele não deixa aquilo ir para frente. Vocês entendem isso? Então, Deus não vai permitir, né, que nada que não seja dele, não seja multiplicado em nome dele. As pessoas podem até dizer, estou fazendo em nome de Jesus, mas a gente vê pelos frutos que não é. Porque você não sente a presença do Senhor, você não vê o Senhor Jesus em tudo ali que é feito. Né? Desse Celius que eu ia falar, ele fala do orgulho, que é algo também que Deus, da sua palavra, diz que ele é contra. Não é? Ele jamais que é um orgulhoso, e ele diz que o orgulho é a galinha que choca os demais pecados. Imagina, a galinha é chamada orgulho com vários ovos de pecados, é ela. Porque quando a gente não reconhece aquilo que a gente tem multiplicado de errado, esses ovos que estão sendo chocados. Então é o maior, é o orgulho, é o seu Lewis que falam isso. Perdão ali o erro da pastora. A pastora está um pouco cansada, tá, gente? Perdoa aí. Então a igreja, ela nasceu para favorecer uns aos outros. Essa é a essência da igreja. É amar, é contribuir. Nós estamos tendo conhecido, aqui eu falei, eu acho que na reunião dos líderes, que tem um povo aí se levantando, dizendo que é contra nós, mas na verdade eu estou achando que eles estão cooperando. Eles estão dizendo, não vai lá na CC Ágape, não, porque lá é uma seita. Eles trabalham em pirâmides, uns ajudam os outros. Não é lindo isso? O diabo está falando isso para acabar com a nossa imagem. Eu falo, até o diabo está colaborando. Que a gente possa ser conhecido mesmo como um povo que ajuda uns aos outros. Que o povo que ama, o povo que multiplica aquilo que Deus tem nos dado. Não é assim? É assim que o povo aí fora tem que nos conhecer. Porque é isso que Jesus fez. Ali aquela igreja multiplica o caráter de Jesus. Aquilo que Jesus tem feito. O povo de Deus é chamado para multiplicar o seu reino, o seu amor, a comunhão, a generosidade. Nós somos chamados para multiplicar as boas novas do Evangelho. Nós temos que multiplicar o caráter de Cristo. Deixa eu falar para você, é tão de Deus a multiplicação que até o símbolo da multiplicação é de Deus. Sabia disso? Né? No século XV, né, os matemáticos estavam ali estabelecendo os símbolos da multiplicação, mais, menos, dividir, multiplicar, e aí colocaram um X na multiplicação. E naquela época o X, ele simbolizava a cruz de Santo André, do apóstolo Santo André. Porque André amava tanto o Senhor Jesus, que ele falou assim, eu não quero ser crucificado igual ao meu amor, ao homem que eu amo. Não quero, eu quero ser crucificado, não sou digno, né, de ser crucificado como Jesus. Eu quero ser crucificado num X. Aí fizeram um X e ali crucificaram André, porque ele dizia que não era digno de ser crucificado como Jesus. André foi conhecido como o apóstolo da ponte. Ele que levou Pedro até Jesus, olha que coisa linda. Ele que levou outros apóstolos também até Jesus. Ele foi conhecido como a ponte. Quem é a ponte de Jesus aqui? Vocês dizem que coisa linda? O X. Só que aí os cientistas ficaram incomodados com isso, falaram, não. Vamos usar o ponto e vírgula ou só o ponto? Eu, quando estudava, usei muitas vezes o ponto. Lá na faculdade, o pessoal fazia multiplicação, usava o pontinho, porque não queria usar a cruz. Né? Mas aí vem um outro matemático e diz assim, olha, as 3 primeiras letras do algarismo vão ser o resultado conhecido na matemática. E os 3 últimos vão ser o desconhecido. Aí voltou o X. O X da questão. O desconhecido. Então, deixa lá.
né, o X na multiplicação. E aí veio o apóstolo Paulo, que eu acho que aqui todo mundo já conhece, em Atos 17, 22, 23, põe lá. Atos 23, põe aí para mim. Atos 17, 22, 23. Tá difícil? Tá aí? Tá não. Vou pegar aqui. Show? Olha lá, ele tá me enganando, gente. O pastor tá fazendo burla comigo aqui. Aí, meninos, por favor. Pela fé, né? 22, tá? Você pôs o 23, 22. 17, 22 e 23. Ali. Então, Paulo, levantando-se no meio dos Areópago, disse: Senhores, atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito o Deus desconhecido. Paulo estava, gente, no lugar de muita idolatria. Ele foi para Atenas, né, fugido. E lá ele se incomodou com tanta idolatria que tinha naquele local. E ali andando, ele viu aquele esqueci a palavra, altar, aquele altar, dizendo assim, o Deus desconhecido é o X. O X, o desconhecido. E ali ele começou a pregar o Senhor desconhecido, levando as boas novas àquele povo. Não é? É uma oportunidade que Paulo ali, ele se deparou para poder pregar o Senhor Jesus naquele local. E você, tem pregado o Senhor desconhecido? Gente, isso é tremendo. Vocês viram como matemática é do Senhor? Eu convenci vocês que a matemática, a multiplicação é do Senhor? Então, se vir a ciência dizer para você assim, olha, não é não, é do Senhor. Não tem como dizer que não é. E tem muitos textos, a gente já podia ficar aqui, a manhã toda, só vendo vários textos que falam sobre multiplicação, que falam sobre o símbolo, da multiplicação. Então, quero que você entenda que o Senhor te criou para multiplicar. Diga assim, o Senhor me criou para multiplicar. E aí eu quero fazer um ato profético aqui para aquelas que querem estar grávidas. Quem quer engravidar? Quem quiser engravidar, põe a mão aí no ventre. Põe a mão no ventre. Essa igreja está com uma unção de multiplicação, eu não vou perder essa oportunidade. Coloca a mão no seu ventre. Muitas crianças têm nascido em 3 anos aqui, eu acho que foram mais de 20 bebês. Mais de 30, o Alexandre disse que é 30 bebês, eu não sei. Mas está por aí, né? Cada ano que passa, vira aí. Você que é casada, não é, mulher? Por favor. Mulher casada, que quer constituir família, o ID do Senhor, multiplicar, fecundar a terra. Põe a mão aí no teu ventre. Pai, em nome de Jesus. E você que é líder espiritual e quer aumentar a tua célula, faz isso aí também. Fala, Senhor, eu quero engravidar também espiritualmente. Quero uma célula próspera, uma célula cheia do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, essa unção de multiplicação, que os ventres possam ser abertos, toda a madre aberta. Ó Pai, nós sabemos que a família é constituída no céu para nossas vidas, é plano do Senhor para a nossa vida. Ó Pai, então gera ali, ó Pai, um bebê, ó Pai, no ventre, ó Pai, daquela que está casada, aquele que está casado, que quer constituir família, eles já querem consagrar, ó Pai, o ventre deles, ó Pai, como fez Ana, quando pediu Samuel. Senhor, ele ou ela é do Senhor já no ventre, já no pensamento é do Senhor, porque ele vai multiplicar a palavra do Senhor nesta terra. Ó Pai, mais um profeta do Senhor nascendo, mais um do Senhor nascendo nesta terra, para espalhar a palavra do Senhor. Amém? E você que é líder de célula, Pai, em nome de Jesus, que a célula possa estar cheia, ó Deus, não para se aparecer, não para dizer a minha célula é maior que as outras, mas para dizer eu estou cumprindo o ID do Senhor. Eu estou cumprindo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Eu estou cumprindo a vontade de Deus nessa terra, que é pregar o evangelho a toda criatura. Pai, então manda pessoas que querem mais de Ti, os filhos da paz, como diz lá em Lucas. Manda, Senhor, os filhos da paz para essas células, ó Pai, para que eles possam estar cheios do Senhor, cheios da Tua palavra, que eles possam Te conhecer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Você que está com problema na área financeira, não é? O Senhor é um Deus também,
né, que multiplica o alimento, multiplica. Se você está com isso na tua casa, põe a mão aí na tua bolsa, na tua carteira. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero liberar essa unção de multiplicação na área financeira, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que não possa faltar, ó Pai, na casa daqueles que aqui necessitam da tua provisão. Ó Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus, que não possa faltar o alimento. Ó Pai, que eles possam ter, ó Deus, que possa sobejar e que eles possam compartilhar. Ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que possa usar, que eles possam, Pai, abençoar outras pessoas com aquilo que o Senhor der. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ter essa provisão nas nossas casas, por honra e glória do Teu nome. Pai, peço também para esta igreja, para que nunca falte, ó Pai, que nós possamos ter alimento sempre, ó Deus, para entregar as cabazes, ó Pai, para aqueles que não podem, que nós possamos ter, ó Pai, o financeiro para poder ajudar também aqueles que precisam comprar remédios, que precisam pagar suas rendas. Ó Pai, nos ajuda, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Recebeu aí? Falar sobre isso, as cabazes estão prontas, tá, líderes? Não avisei não, mas está lá embaixo, por favor, pega o seu líder, o seu liderado que precisa da cabaz, pessoas generosas nessa igreja. Sabe o que eu fiquei sabendo essa semana? Que tem famílias a precisar, mas que tem outros recebendo tanto que nem está passando aqui mais pela igreja, já estão, ó, sendo ponte, levando direto comida para casa dessas pessoas. Não é lindo isso? Tipo assim, e eram pessoas que pegavam aqui na igreja antes, que precisavam. Não é? A gente fazia cabaz para essas pessoas, eu falo, você não vai mais precisar? A pessoa fala, não, pastor, agora eu já tenho, né? Eu já tenho cabaz. E essa pessoa está recebendo tanto, está dividindo com outras. Tem gente que recebe uma cabaz e divide para 2 famílias. Que lindo isso, gente. Esse é o princípio do amor do Senhor. Esse é o princípio do Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Pastor, não tem mais nada para falar, não. Vamos ficar em pé.